Bom dia, o câncer tem cura e eu quero ajudar você a desenvolver a coragem para enfrentar o câncer, para enfrentar essa doença. Seja muito bem-vindo. Caiu a energia aqui no meu bairro, por isso o meu ambiente está um pouquinho mais escuro, mas eu não deixaria de fazer esta live especial para vocês. Então fique à vontade para mandar sua mensagem, fique à vontade para fazer seu comentário, porque esse espaço é seu, esse espaço é onde eu posso interagir com você exatamente com o objetivo de trazer mais luz, de trazer mais esperança nesse momento tão delicado que você está vivendo. Ontem, em especial, me chamou muito a atenção uma pergunta de uma seguidora, no qual ela colocava como encontrar coragem para enfrentar o câncer. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência pessoal para que você saiba que você tem muita coragem, que você tem poder de enfrentar essa doença, que muitas vezes você nem tem ideia disso. Então, eu gosto sempre de trazer um pouco da minha história. Como é que foi para mim essa história, né? Como é que eu fiz para conseguir desenvolver essa coragem, despertar essa coragem? Acho que não é nem desenvolver a melhor palavra, despertar a coragem enfrentando uma das doenças mais sérias que a medicina já conheceu. Tem uma situação importante, interessante, que é da minha infância, no qual eu tinha 10 anos de idade e eu enfrentei uma tempestade para levar minha irmã em segurança até a casa dos meus pais. Eu estava na escola, essa escola, se não me engano, era o Santa Marcelina. Essa escola, nesse dia estava chovendo muito, como hoje, aqui em Campinas está chovendo bastante, e minha mãe não foi me buscar. E era o programado para que ela fosse me buscar, fosse buscar eu e minha irmã. E como estava chovendo muito, muito, o que eu tinha na minha mente? Que eu precisava levar em segurança a minha irmã até em casa, porque a minha mãe não foi me buscar. Então eu peguei nas mãos da minha irmã, provavelmente devia estar com a mochila nas costas, e saí no meio daquela tempestade, sem nunca ter ido a pé até a casa dos meus pais. Acho que dava 1 quilômetro, né, da casa da escola até a casa dos meus pais. E eu fui andando. E eu lembro que na hora que eu estava descendo uma rua, ao lado de uma escola, tinha uma chuva muito forte, uma chuva de vento, e uma das mulheres que estava de guarda-chuva subindo a rua, ela disse algo parecido como: vocês vão morrer, ou você não vai aguentar. E eu não tinha essa crença de que eu não ia aguentar e de que eu ia morrer. Isso estava no coração dela, não no meu. E eu continuei caminhando, continuei acreditando e conseguia chegar até a casa dos meus pais. Minha mãe acho que me deu bronca no dia, não me lembro bem, mas esse gesto foi muito importante para mostrar que quando a gente está decidido a fazer alguma coisa, quando você está programado a fazer alguma coisa, nada no mundo ela vai impedir você de alcançar. Então, a primeira vez quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu fiquei com muito medo, eu chorei bastante, mas ao mesmo tempo em que chorei bastante e fiz o meu diálogo com Deus, de que eu quero viver feliz, o foco principal da minha vida foi o que eu preciso fazer agora para me livrar dessa situação. Então, uma das formas de despertar a coragem em você, na minha visão, é você pensar o que você precisa fazer para ganhar dessa doença, para vencer essa doença. Lembrando que a gente não pode ficar de braço cruzado apenas orando. Todo mundo sabe que eu falo em Deus em primeiro lugar, só que em várias passagens bíblicas, as pessoas que foram curadas, as pessoas que foram remidas, as pessoas que foram abençoadas, não ficaram assim, esperando em casa para que a solução viesse. Elas foram buscar, elas foram atrás. Eu posso trazer exemplos bíblicos do cego Bartimeu, que levantou a sua capa e foi em direção a Jesus. Eu posso trazer a mensagem dos amigos do paralítico, que levaram esse paralítico por cima do telhado até Jesus, e diversas outras passagens no qual, para a gente alcançar uma graça, a gente tem que sair do lugar, a gente tem que se movimentar. Parado, essa graça, essa bênção não vai chegar.
Então, é necessário que você tenha consciência de que, em primeiro lugar, você é maior do que o câncer, sempre foi maior e sempre continuará sendo maior, por um motivo muito simples. O câncer representa meia dúzia de células doentes. O seu corpo tem 10 trilhões de células saudáveis. É matematicamente fácil de explicar isso. É muito maior o que tem de saúde dentro de você do que tem de doença. Então, abrace essa saúde, foque nessa saúde, não foque no câncer, porque quem foca no câncer normalmente perde, porque o câncer é complexo, é difícil, a própria medicina muitas vezes tem dificuldade de entender por que aconteceu uma situação ou outra, mas se você focar de que é fundamental ter um profissional nutricionista te acompanhando nesse momento, fazendo orientação um a um, uma orientação personalizada, todas essas situações difíceis que estão ao seu lado, elas vão ser minimizadas. Por exemplo, quem segue o acompanhamento nutricional adequado reduz episódios de diarreia ou prisão de ventre, reduz neuropatia periférica, que é essa dor nas extremidades ou falta de sensibilidade nas extremidades das mãos e dos pés, reduz o quadro de anemia, consegue aumentar a imunidade, de forma geral, consegue manter as plaquetas normais, não que exista um alimento para a plaqueta, mas de maneira geral, uma boa nutrição pode colaborar para que você tenha resultados melhores nos exames de sangue. E tudo isso que eu acabei de falar são os principais fatores que impedem alguém de fazer quimioterapia, ou seja, os principais fatores que impedem alguém do câncer ser destruído. A quimioterapia é uma substância que mata o câncer. Mas como é que você pode vencer essa situação se você não usa os recursos nutricionais adequados para isso? Se você fica indiferente em relação ao sucesso do seu tratamento? Eu vejo milhões de pessoas no Brasil, milhões, abraçando apenas a medicina para matar esse bandido chamado câncer. Uma mão só é pouco. A gente está falando de uma doença extremamente séria, perversa e que não admite erro. E você está socando a cara dela só com uma mão, você precisa das duas, você precisa do pé, você precisa da cabeçada. E a nutrição, ela pode fornecer tudo isso para você. Ela pode ajudar você a arrebentar essa doença, destruir essa doença, porque o seu corpo vai estar mais forte para enfrentar esse tratamento. A coragem é algo que está dentro de você, ela só precisa ser despertada. A força está dentro de você, ela só precisa ser despertada. Muitas vezes você alimenta mais o medo do que a coragem. Como diz um ditado, né? Existe uma grande briga dentro de você de um lobo mau e de um lobo bom. Quem que vai vencer essa briga? É simples, aquele lobo que você alimenta. Se você alimenta o lobo do medo, o lobo do desespero, o lobo da destruição, esse lobo vai vencer. Agora, se você alimenta o lobo da coragem, da confiança, do amor, esse outro lobo vence. Então, em nenhum momento, permita que o desespero faça parte da sua vida, faça parte da sua realidade, faça parte do seu dia a dia, porque vai ficar muito mais difícil enfrentar a doença. E os efeitos colaterais durante o tratamento não são poucos. Eu falei de vários agora aqui no começo, mas não comentei. A redução da massa muscular é muito intensa no câncer. Então, por exemplo, é fundamental que você tenha uma boa ingestão de proteína para que você mantenha essa massa muscular. Eu, periodicamente, além da alimentação, pelo menos esse outro lado, as pessoas estão um pouquinho mais conscientes. Elas têm feito atividade física. Então, a pessoa se alimenta bem, a pessoa faz atividade física, ela tem dois grandes aliados para enfrentar a doença ou, por outro lado, para se manter em remissão para chegar até a cura. Porque massa muscular tem uma relação muito importante com a imunidade. E a imunidade é uma das ferramentas naturais que o seu corpo tem de destruir o câncer. Você está fazendo atividade física? Você está se dedicando a aumentar a massa muscular do seu corpo? Se não tiver,
Faça isso essa semana, converse com o seu médico, com o seu educador físico, verificando as suas limitações, verificando as suas necessidades e fazendo. Eu tenho postado no meu story, quem acompanha o meu story sabe disso, periodicamente as fotos da musculação que eu tenho desenvolvido. Fazia no começo do ano arte marcial, parei por conta da cirurgia, quem me acompanha sabe disso. Vou voltar agora no ano que vem, é a minha perspectiva, mas eu percebi que não dá para ficar sem o uso da musculação. A musculação para o paciente com câncer é muito bom, ele aumenta a massa muscular, ele previne lesão, ou para as pessoas que fazem um esporte de mais intensidade, reduz o tamanho dessa lesão, e é fundamental que você tenha consciência disso, que a alimentação, a atividade física, ter bons amigos ao seu lado, ter bons livros, procurar assistir bons filmes, manter a sua mente leve, manter a sua mente tranquila, é fundamental para enfrentar. A mente é uma mudança do seu pensamento, a mudança da sua forma de pensar, é a primeira cura que você vai trazer para a sua vida. É o primeiro bem-estar que você vai trazer para a sua vida. Porque se todo dia em que você for pegar um prato de comida, você olhar para aquele prato com medo, com receio, dificilmente você vai estar curado interiormente. Você está com medo, você está com desespero, você não sabe se está fazendo certo. É comum receber mensagens das pessoas se pode ou não pode comer tal alimento. E eu respondo com todo carinho, mas muitas vezes a pergunta que a pessoa faz não me dá a oportunidade de conhecer ela verdadeiramente e saber realmente aquilo que ela gosta. Ela pergunta, faz mal comer isso? Faz mal comer aquilo? A princípio, as pessoas poderiam comer diferentes alimentos, mas eu não sei se aquele alimento consumido diariamente vai trazer benefício para aquela pessoa. É comum perguntarem, pode comer açúcar? Pode, mas existe uma quantidade, existe uma qualidade de açúcar, existe uma frequência que você vai comer. Eu posso comer panetone agora no final do ano? Pode, mas existe uma quantidade, existe uma frequência, existe um equilíbrio que eu preciso ter na sua alimentação previamente. Meus pacientes não são proibidos de comer panetone, de comer os doces de final de Natal, rabanada. Só que a alimentação deles é extraordinária. A alimentação deles está num nível extremamente superior da maioria dos brasileiros, não é nem dos pacientes com câncer, da maioria dos brasileiros. Está acima da alimentação, muitas vezes até de atletas, de pessoas que têm uma alta performance, mas muitas vezes a qualidade nutricional daquela alimentação deles é ruim, cheia de toxinas e com substâncias capazes até mesmo de formar câncer. Eu já tenho falado isso muitas vezes. As pessoas às vezes mandam mensagem para mim e eu fico muito feliz de que estão em remissão, e eu sempre falo, muito importante, parabéns pela remissão, mas a sua alimentação ela está livre de substâncias que causam câncer? E a hora que eu vou verificar, não está. São várias substâncias presentes na alimentação dessas pessoas que podem gerar câncer. E essa pessoa está dormindo em relação à alimentação. Ela acha que, porque deu no exame que não tem mais o câncer, que ela nunca mais vai ter a doença. Infelizmente, muitos voltam a ter, e um dos motivos que eu atribuo a isso é a própria alimentação. A pessoa entrou em remissão, mas está acima do peso. A pessoa está em remissão, mas está engordando. A pessoa está em remissão e está comendo várias toxinas que podem potencializar o câncer. Ou seja, só foi o medicamento que matou o câncer. Daqui a pouquinho, infelizmente, a doença pode voltar. E falando em não voltar, problemas, espero que você esteja aí com a sua água, assim como eu faço sempre para trazer esse exemplo. Se a gente fala, ajuda a convencer, mas se a gente pratica, isso tem uma força muito maior. Eu me lembro bastante nas minhas publicações de redes sociais, no qual quando eu falo, quando eu mostro que eu fiz algum prato, que eu fiz alguma receita, eu me lembro bem, na época do blog, quando eu escrevia em blog, uma pessoa falou assim, nossa, depois desse prato que você colocou, ou no Facebook, não me lembro bem, depois que você mostrou esse prato,
eu estou com vergonha de comer miojo, né? O famoso quinojo, cheio de porcaria adicionada. Ele ficou com vergonha. E eu não falei nada sobre aquele prato. Eu só coloquei o prato que eu fiz em casa. E uma das pessoas, não me lembro se era homem ou mulher, falou que ficou envergonhado de comer miojo à noite, porque ele viu como era bonito o meu prato, como poderia ser muito mais nutritivo e saboroso do que o famoso quinojo que as pessoas comem à torta e direita. Se olha nos carrinhos de supermercado, é assustador a qualidade dos alimentos que as pessoas estão colocando. Pessoas magras, pessoas acima do peso e pessoas obesas. Os três grupos estão colocando porcarias industrializadas dentro do carrinho. Se olha no carrinho com criança, é desde aqueles danones cheios de corante, conservante, biscoito de polvilho, bolacha de água e sal, bolacha recheada, nuggets, salsicha, hambúrguer industrializado, refrigerante, o carrinho cheio de óleo de soja, mas é lotado de óleo de soja, com sucos industrializados cheios de açúcar, tangue. É um horror, é um show de horrores. Você não precisa nem ir para... Tinha aquele no Play Center, né? A Noite do Terror, eu acho que era isso, se eu não estou enganado. Quando havia o Play Center, a Noite do Terror é o supermercado, o carrinho do terror. Não é nem a Noite do Terror, é o carrinho do terror. Se olha no carrinho, dá vontade de chorar, de ver tanta porcaria adicionada. E aí a pessoa hoje ela tem liberdade de escolher o que ela come. Só que chega em determinado momento em que as suas escolhas determinam a sua vida. Que os seus comportamentos determinam o que vai acontecer com você lá na frente. E aí aparece a doença. Muitas vezes essa pessoa não tem consciência de que foi ela mesma que plantou essa doença. Desculpa falar isso, mas muitas vezes essa pessoa não tem consciência disso, que ela, em toda vez que ia ao supermercado ou em toda vez que escolhia o alimento que comia, ela plantou essa doença e ela acha que essa doença foi um castigo de Deus. Nunca foi, viu? Câncer não é castigo de Deus. Câncer é falta de conhecimento do seu corpo em relação ao ambiente. Pessoas com excesso de peso desenvolvem mais câncer, são 13 tipos, desde câncer de mama, próstata, esôfago, pulmão, fígado, vesícula biliar, diversos, e pessoas também que estão cada vez mais consumindo esses alimentos cheios de toxina. Diversas pesquisas têm mostrado que essas toxinas estão associadas à formação do câncer. Então, para que colocar toxina dentro do carrinho? Para que colocar porcaria dentro do carrinho? Mesmo você sendo uma pessoa magra. Não existe essa proteção de que você é magro não vai ter problema de saúde. Não existe esse tipo de invulnerabilidade, né? Você está invulnerável. Ah, não, você é magrinho, você não vai ter nada. Longe disso. Você é magro, você é acima do peso, você é qualquer peso. A qualidade da sua alimentação reflete muito como o seu corpo vai se comportar ao longo dos anos. A doença, como o câncer, ela não aparece do dia para a noite. São anos, são décadas que a pessoa está se intoxicando, envenenando, para que essa doença lá na frente se instale, e quando instala, a porrada vem à torta e direita. Aí não adianta reclamar, não adianta falar que comeu a vida inteira fruta, verdura e legume. Não adianta. Porque se a solução para a vida fosse fruta, verdura e legume, muitas pessoas no Brasil não passariam nem perto do câncer. O câncer, ele exige muito mais do seu corpo do que simplesmente a presença de fruta, verdura e legume, tá bom? Então, a mensagem especial que eu quis trazer hoje para vocês é tranquilizar em relação a esse despertar da coragem, que você é capaz, você consegue fazer isso, você tem no seu histórico e na sua vida, com certeza, diversos momentos em que você foi corajoso ou corajosa. É só buscar na sua história. Eu, quando comecei a fazer as lives,
eu não tinha tanta consciência de como é que eu despertei essa coragem. Eu sei que eu tinha ela, mas eu não tinha consciência. No momento em que eu comecei a ajudar outras pessoas e falar sobre essa coragem, eu lembrei dessa época da tempestade. Minha esposa que me ajudou também a lembrar dessa época da tempestade, quando eu era criança. Eu me lembrei da época em que eu pulei no banheiro para ajudar outra criança que estava presa. Eu me lembrei do momento em que eu defendi meu irmão de uma matilha, né, de um grande grupo de cães que iria mordê-lo. Eu tinha por volta de uns 12 anos, ele por volta de uns 6, 5 anos de idade. Eu me lembro, né, mais ou menos isso, acredito que seja essa idade. Eu me lembro de diferentes momentos em que eu precisei despertar a coragem, porque ou eu enfrentava aquele problema, ou o que viria para cima de mim seria muito pior. E eu encerro essa minha passagem aqui, nessa live que eu estou fazendo com vocês, com uma situação muito importante que é de uma águia. Por exemplo, a águia, quando ela está no meio da tempestade, existem raios, existem trovões, em nenhum momento ela para de bater a asa dela. E por que ela não para de bater? Primeiro, porque é aquilo que ela sabe melhor fazer e ela tem consciência disso. Segundo, pode ter o raio mais forte, pode ter o vento mais intenso, ela sabe que inconscientemente ela continuar batendo a asa, essa tempestade não vai durar para sempre. Então tenha consciência disso. O câncer nunca durou para sempre e ele não vai durar para sempre na sua vida. O câncer nunca foi maior do que o ser humano, ele não vai ser maior do que a sua. O câncer é infinitamente menor do que a quantidade de células que você tem saudáveis, então você não tem que alimentar o câncer, você não tem que focar no câncer, você precisa focar em uma alimentação que possa te trazer cada dia mais força para vencer esses momentos extremamente difíceis que você está passando. Esse ano eu encerro 30 anos que eu comecei a lidar com câncer, eu comecei a lidar com 14 anos de idade, os médicos nem sonhavam. Então, a quantidade de experiência que eu adquiri nesses 30 anos, eu entrego para vocês para que você não sofra, para que você não sinta medo, para que você não abaixe a cabeça, para que você não ache que o jogo acabou, né? Quem é o árbitro da sua vida é ele, não é um médico. Quem é o árbitro da sua vida é ele, não é um curandeiro que aparece na sua frente. Quem é o árbitro da sua vida é ele. E você é o principal jogador, você é o principal protagonista disso tudo que está acontecendo. Não existe ninguém mais que vai determinar o seu prazo de vida. Não existe ninguém que possa falar para você quantos suspiros você vai dar enquanto chega na terra, a não ser ele. E você pode ajudar para que esses suspiros, para que esses fôlegos, para que esse tempo seu seja o melhor e o mais longo possível, tomando decisões corretas. Uma delas é alimentação adequada durante esse período, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui comigo. Hoje eu fiz a live um pouco mais cedo, por conta de outros compromissos que eu tenho. Espero que você esteja cada dia mais consciente da importância de beber água, consciente de ter ao seu lado de forma personalizada, não de uma forma midiática, né? Midiática no sentido assim, seguindo várias pessoas, mas não acompanhando ninguém, seguindo uma pessoa um a um, para que você cada vez mais fique perto da cura. E a Thaís, querida paciente aqui, que já está em remissão, câncer tem cura, a batalha é dura, mas a vitória é certa. Que linda mensagem, Thaís, que linda mensagem. Então é isso, tenha certeza dessa vitória, nunca tenha dúvida da vitória, sempre tenha essa certeza que vai vencer, que vai ganhar, de que você é capaz, de que seu corpo consegue aguentar, claro, oferecendo recursos para ele, buscando um bom nutricionista, sempre me coloco à disposição, as pessoas sabem disso, buscando um bom oncologista, porque esses dois profissionais durante o câncer vão te trazer oportunidades que muitas vezes você nem imaginava que poderia alcançar, tá bom? Então, a Rosana mandando bom dia, aqui, a
Perso também aqui presente, a Denise, a Silvana, que é minha paciente, a Dirce, a Rosana Maria, a Fer, que está aqui também, de outro lado do mundo, a Fer que está na Austrália, sejam todos muito bem-vindos, viu? Então, encerro aqui brindando com água para vocês. Tenham leveza em relação a como lidar com câncer. Não abrace o terrorismo, não abrace esse besterol que as pessoas têm divulgado para vocês. O terrorismo aproxima você muito da morte, já se diz o nome, né? É terrorismo. O desespero aproxima você de gente charlatã, de gente leiga, porque ele promete que em poucos segundos o câncer vai ser destruído. E não é assim. O câncer não é destruído em poucos segundos, a não ser que seja pela mão direta dele. Pelas mãos dos homens, são vários anos que a gente precisa acompanhar essa pessoa para falar que ela está curada, poucos meses para falar que ela está em remissão. Para quem não está familiarizado, remissão é quando os exames de sangue e imagem não tem a doença. Mas você normalmente acompanha uma pessoa por 5 a 20 anos depois da remissão, viu? Depois que desapareceu o câncer no corpo, para que a gente possa, a medicina possa, né? Não sou eu que falo esse termo cura, a medicina fala, não, você está curado, está tudo em ordem, tá bom? A Silvana colocando aqui, graças a Deus te ouvi hoje, que bom, Silvana, depois qualquer coisa, Silvana é minha paciente, me manda uma mensagem privada, viu? Não quero nenhum paciente meu com dúvidas específicas sobre alimentação e nutrição, porque a minha missão é essa. E na caixinha do Story, para todos, sempre aberto, a oportunidade de você tirar alguma dúvida, para que eu possa trazer algumas dicas para vocês. Para os pacientes eu consigo personalizar exatamente aquilo que ele vai fazer. Mas para todo mundo, sempre aberto, trazer dicas exatamente para que você tenha um caminho mais leve durante esse tratamento. Tá bom? Então tenha essa certeza da cura, essa certeza da remissão, essa confiança de que é fundamental uma alimentação correta durante o câncer, que é fundamental o tratamento oncológico. Eu sou um dos poucos profissionais das redes sociais que fortaleço o trabalho do oncologista. Infelizmente tem muito leigo falando para você não fazer tratamento oncológico e eu reforço sempre, desde a primeira live até hoje, a importância do oncologista ao seu lado para que a gente tenha um caminho mais seguro, um caminho mais tranquilo e um caminho cada vez mais próximo da remissão e da cura. Tá bom? Então, obrigado aqui pela presença. Fiquem com Deus e reforço mais uma vez, estamos chegando nos últimos dias para você adquirir o seu e-book. Vai ficar até domingo, né? Que domingo, se eu não me engano, é dia 31. Você pode adquirir ele, é só acessar o link da bio. Tem dúvida do que é o link da bio? Manda um direct para mim, para que você tenha receitas que possam melhorar a sua imunidade, possam contribuir para a sua saúde, receitas doces, receitas salgadas, receitas fáceis de serem feitas e que vão agregar muito nesse universo que você está vivendo agora, que não é um universo natural, um universo tranquilo. Mas eu espero que com receitas desse porte, dessa forma, elas possam contribuir cada vez mais com a sua saúde. Tá bom? Então, fiquem com Deus e um grande abraço.